São 9 os países que declaradamente têm bombas atômicas hoje em dia. Mas tudo começou com o projeto Manhattan, que foi desencadeado e encabeçado pelo cientista norte-americano, o físico Robert Oppenheimer. Nós temos nesta semana que inaugura-se o filme, a Operação Oppenheimer, que trata um pouco dessa trajetória. E nós iremos analisar no vídeo de hoje a importância que teve o projeto Manhattan para que os Estados Unidos chegasse a ter bombas atômicas. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Respeita a Geografia. Eu sou o professor Éder falando com vocês a respeito de geopolítica. Eu gostaria de pedir a você que deixasse o like, se inscrevesse no canal nosso e também acionasse o sino de notificações caso não tenha feito. Divulgue nosso conteúdo às pessoas também que gostam de geopolítica e também querem ficar mais inteligentes. Vamos aqui. O filme Operação Oppenheimer, cuja direção é do Christopher Nolan. Este é um importante cineasta que já fez grandes filmes recentemente, a exemplo da trilogia do Batman, bem como também Interestelar, bem como A Origem. São grandes filmes recentes que são campeões de bilheteria e são marcantes, e provavelmente aqui na Operação Oppenheimer, o autor desses filmes anteriores também fez uma obra-prima. Aqui eu trago para nós uma análise a respeito do desenvolvimento nuclear nos Estados Unidos a partir da chamada Operação Oppenheimer, que está inserida dentro do chamado Projeto Manhattan, que nós vamos entender o início da chamada Era Nuclear. Pessoal, Projeto Manhattan, de 1942 a 1947. O contexto é justamente o contexto da Segunda Guerra Mundial, conforme a gente vê aqui destacado. Sabemos, os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial após terem sido atacados pelo Japão na base militar de Pearl Harbor. Agora, este projeto de desenvolvimento nuclear começa com os Estados Unidos, é liderado pelo território norte-americano e tem o apoio de dois importantes países aliados aos Estados Unidos. É o caso do Canadá e também do Reino Unido. Apesar do apoio canadense e Reino Unido ao projeto Manhattan, nós temos que os Estados Unidos é o país que chega à bomba atômica. O Canadá não tem artefatos nucleares de destruição em massa e o Reino Unido terá só tardiamente, anos depois. Muito bem, é o contexto da Segunda Guerra Mundial, se estende até 1947, então já é um momento da Guerra Fria, um projeto para o desenvolvimento de defesa em boa parte e também militar. Vejam vocês, pesquisas em diferentes áreas, em especial a defesa, a química e também a física. O século XX é muito importante para o desenvolvimento da química nuclear, da física nuclear, conforme nós sabemos, especialmente os modelos atômicos de Bohr, Rutherford foram fundamentais para chegar-se ao desenvolvimento das teorias de Albert Einstein e também a bomba atômica em boa medida, certo? Inclusive, um dos autores que escreve a carta ao presidente dos Estados Unidos para que invista nesse projeto de desenvolvimento nuclear é justamente o próprio Albert Einstein. Então, nós tivemos muito avanço da ciência na área da física, especialmente aí a criação da fissão nuclear, que vai liberar um grande número de energia, ok? E possibilita, a partir de então, a exploração do urânio, o controle do urânio e, claro, a produção de energia, também utilizada para a produção de eletricidade, conforme bem sabemos. O projeto Manhattan vai se dar em diferentes locais dos Estados Unidos para pesquisas e testes, ok? Nós temos que são diversos os locais onde houve laboratórios de pesquisas em cima do urânio e também do plutônio no território dos Estados Unidos e no Canadá, a fim de desenvolver o chamado Projeto Manhattan. No caso, os físicos Léo e também Albert Einstein, em 1939, já demonstraram a possibilidade desse projeto, escrevendo uma carta ao presidente dos Estados Unidos ali, o Franklin Roosevelt, e ainda em 1939, o projeto oficialmente sai do papel em 42, mas antes já há uma preocupação por parte desses dois cientistas, alertando o presidente da possibilidade da construção, desenvolvimento de uma bomba, que seria uma bomba de grande poder destrutivo. Há certamente um espanto por parte desses cientistas diante da capacidade de destruição que o homem chegou. E há um entusiasmo, a princípio, especialmente por parte de Albert Einstein, que assina a carta junto com o Léo para o presidente norte-americano. Há discussões de que no futuro o Albert Einstein se arrepende do projeto e assim por diante de tudo que nós assistimos, especialmente em Hiroshima e Nagasaki. Bem, nós temos que, apesar de ter sido os Estados Unidos o grande país que desenvolve a bomba nuclear e tudo,
foram os cientistas alemães que descobriram a fissão. Tem um livro do Paul Johnson, que eu indico no nosso guia de estudos, Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está aqui na descrição, que nesse livro ele vai discutir ali o projeto Manhattan e discute que a Alemanha não investiu no projeto de desenvolvimento de artefatos nucleares porque o Hitler via essa ciência desenvolvida muito com a característica de ser semítico e, portanto, ele negou aí os projetos eventuais de desenvolvimento nuclear na Alemanha. É um debate bem interessante que ele traz ali nesse livro, certo? Em 1942, por fim, o governo norte-americano aceita o projeto e dá início ao desenvolvimento de fissão em diversos laboratórios espalhados nos Estados Unidos como um todo. O responsável é justamente o físico Robert Oppenheimer, tudo bem? Que dá nome, inclusive, ao filme que nós começamos a mencionar aqui no início do nosso vídeo, tudo bem? Então, é este o cientista responsável, em boa medida, pelas pesquisas em cima do urânio, né? E o general Lewis Groves. Então, você tem a pesquisa tanto caráter científico, para fins científicos diversos, como também militares, até porque os responsáveis pelo projeto Manhattan são dois homens importantes, um general das Forças Armadas Americanas e um cientista, inclusive que dá nome ao filme e ao vídeo que estamos aqui assistindo. Aqui nós temos os locais que foram escolhidos para o desenvolvimento do projeto Manhattan, e aí você vê no território norte-americano e também no Canadá diversos lugares onde nós temos o projeto Manhattan em operação. Estima-se que 13, 14 mil pessoas trabalharam no projeto simultaneamente, enquanto ele era desenvolvido a fim de chegar à bomba nuclear. Nós temos que o primeiro laboratório vai se dar em Chicago, justamente é o laboratório MATLAB, construído em 1942, e é o projeto inicial, piloto, e daqui vai se espalhar para vários lugares do território norte-americano, conforme nós podemos observar aqui em Chicago, depois espalhado para o Tennessee, ok, Oak Ridge, depois nós temos em Hanford, em Washington, 3 grandes laboratórios pesquisando o urânio e também o plutônio, especialmente em Hanford, em Washington, a fim de se chegar no artefato nuclear. Só que é o seguinte, para que nós cheguemos a artefato nuclear, é importante que nós tenhamos a matéria-prima, o minério, especialmente de urânio. E os Estados Unidos é um país que tem uma enorme quantidade de urânio espalhada em seu território como um todo. Nós temos aí diversas localidades onde há grandes concentrações de urânio. Destaca-se aqui no Texas ou mesmo ainda em toda esta região central oeste do território norte-americano. Embora, no primeiro momento, somente no Colorado é onde havia uma presença confirmada de urânio ali na década de 40. E é justamente o urânio desta região que será utilizado para o desenvolvimento do projeto Manhattan. É claro que à medida que avançam as pesquisas em cima do urânio, da mineração buscando tal produto, tal minério, nós teremos as descobertas e exploração de outras regiões onde haja urânio nos Estados Unidos. E o primeiro teste nuclear, onde teria sido feito ao sul, inclusive, do Colorado, na região do Novo México. Então você tem que, no Colorado, neste estado, nós temos uma grande concentração de urânio, e é no estado ao sul que nós temos o primeiro teste nuclear com a bomba chamada Trinity, que foi testada em 1942. Tudo bem? Testa-se no deserto, chamado deserto Los Alamos, conforme estamos aqui dizendo, no território do Novo México, a bomba Trinity, e depois a bomba em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, que são bombas da mesma característica dessa primeira testada aqui. O primeiro teste foi filmado e tudo em julho de 1945. Enquanto que Hiroshima e Nagasaki ocorrem no mês de agosto, conforme nós bem o sabemos, do mesmo ano, nos dias 6 e no dia 9 no território do Japão, forçando o Japão a se render ao final da Segunda Guerra Mundial. Então aí a região do primeiro teste nuclear no Novo México, depois um teste real no Japão, e a morte estimada ali de pelo menos 240 mil pessoas. Agora, além do uso do artefato nuclear enquanto bomba, nós temos que a energia nuclear é importante para a geração de eletricidade. E os Estados Unidos é um país que tem uma enorme produção de energia nuclear a partir de 92 centrais nucleares. No caso do Brasil, nós temos apenas 2, que é o caso de Angra 1 e Angra 2 no Rio de Janeiro, que gera em torno de 2% da eletricidade do Brasil. É bastante potencial a geração de eletricidade a partir do artefato nuclear. Os Estados Unidos têm uma expansão gigantesca de
pesquisas e laboratórios e também produção de energia nuclear a partir do reator nuclear. Nos Estados Unidos são 92 usinas nucleares gerando energia. Bem, os Estados Unidos foi o primeiro país que chegou a desenvolver a bomba atômica. Houve, segundo se discute, infiltração de cientistas soviéticos no projeto Manhattan e a União Soviética consegue chegar à bomba atômica tempos depois, conforme sabemos, já no início da corrida nuclear, durante a chamada Guerra Fria. Nós teremos, inclusive, a União Soviética se desenvolvendo fortemente enquanto potência nuclear. Depois outros países vão buscar bombas atômicas, é o caso da França, do Reino Unido, depois a China, depois a Índia, depois o Paquistão, depois a Coreia do Norte. Então, são 9 os países atualmente que têm bombas nucleares de modo declarado, porque se discute que a África do Sul já teve e abriu mão das suas bombas nucleares e fala-se que Israel é um país que tem armas nucleares, mas não declara. Há toda também a discussão do projeto nuclear do Irã, que os Estados Unidos é contra, a Arábia Saudita também é contra, mas isto fica para outro momento. Já há vídeo aqui no nosso canal falando sobre o projeto nuclear do Irã. Mas é isso, se você quer aprender geopolítica, faça um convite para você. Venha estudar no nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está aqui na descrição do nosso vídeo. Mas é isso. Conforme sempre digo aos nossos alunos, não se esqueçam, respeitem a geografia. Tchau, pessoal.